Fala galera, tranquilo? Professor Cristiano Torres com vocês. Mais uma semana, galera. Semana de número 3, pré-aula Matemática 1. E o tema da nossa aula de hoje envolve a parte algébrica, o conteúdo tão importante da matemática, a álgebra. E a álgebra como ferramenta importante na resolução de problemas, ok? Então, vem comigo. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. O triplo da minha idade, somado ao dobro da idade dele, dá 100 anos. Quais são as nossas idades? Veja, perceba que nesse tipo de problema, fera, você poderia chegar à solução solicitada simplesmente utilizando as operações fundamentais, somando, subtraindo, dividindo, ou seja, armando os algoritmos necessários. Porém, eu quero introduzir o conceito algébrico. Então, a gente vai pensar da seguinte forma: quando eu quero resolver um probleminha onde o valor numérico a ser proposto, para ser descoberto, ele for desconhecido, nós iremos representar esse valor desconhecido por meio de uma literal, ou seja, por meio de uma letra. 2. Cuidado com a quantidade de letras que você coloca, tá certo? No momento que vai tentar resolver esse problema. Nesse enunciado, preste bem atenção. São dois irmãos com idades distintas, consequentemente, valores numéricos diferentes. O que é que você poderia pensar inicialmente? Irei utilizar duas literais diferentes. Esse é um raciocínio comum, esse é um raciocínio certo, porém, você poderia facilitar a sua própria vida. De que forma? De acordo com o enunciado do problema, você percebe que ele faz uma correlação, ele estabelece uma ligação entre os valores numéricos desconhecidos. Como assim, Cris? Não entendi. Acompanhe aqui novamente a leitura. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Então, peraí. Se eu e meu irmão, eu tenho X anos, o meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, terá a minha idade acrescida em 5 anos. Essa simples ideia que eu estou repassando para vocês permite que nós agora simplifiquemos o trabalho justamente na perspectiva algébrica, porque ao invés de duas incógnitas, eu passo a ter uma única incógnita. Continuando. O triplo da minha idade, somado ao dobro da idade dele, dá 100 anos. Quais são nossas idades? Então, consequentemente, nós teremos aqui o seguinte: o triplo da minha idade. Então, triplo, 3x. Triplo, 3 vezes. O triplo da minha idade, somado ao dobro da idade dele. Dobro, dobra, 2 vezes, multiplica por 2. Então, o dobro da idade dele. Qual a idade dele? X mais 5. Cuidado nesse momento, porque quando a gente vai escrever o dobro, muitas vezes esquece dessa proteção aqui, olha, chamada parênteses. E o parênteses é justamente o que vai permitir você escrever o número que está na forma da adição. Então, x mais 5, a idade do meu irmão, que será dobrada. Aqui agora, para eliminá-lo, eu tenho que fazer a distributiva, resultando em 2x mais 10. Bom, essa soma, 3x mais o dobro de x mais 5, resulta em 100 anos. Resolvendo essa equaçãozinha agora, uma equação do primeiro grau, nós encontraremos 5x. Por que 5x? 3x mais 2x, 5x. Mais quanto? Mais 10. Igual a quanto? Igual a 100. X, isso aqui vai dar 90, 90 dividido por 5, 18. Quais são nossas idades? Bom, eu, o mais novo, 18 anos. Meu irmão, o mais velho, 5 anos mais velho, 23 anos. Então, acabei de ajudar vocês na resolução de um problema que, se você não tivesse atento, você iria gerar um sistema de equações do primeiro grau sem necessidade. Então, quando houver essa possibilidade, tenta, tá certo, utilizar essa estratégia. Evita a colocação de uma segunda incógnita para que isso não se torne um complicador. Ok? Perfeito? Vamos para outro exemplo.
Tenho que comprar lápis e canetas. Se comprar 7 lápis e 3 canetas, gastarei R$ 16,50. Se comprar 5 lápis e 4 canetas, gastarei R$ 15,50. Qual o preço de cada lápis e de cada caneta? Veja, são dois problemas distintos, certo? O primeiro que eu coloquei para vocês e esse agora o segundo. O que eles têm em comum? Descobrir valores numéricos. E os valores numéricos, como a gente quer descobrir, nós poderíamos utilizar a estrutura algébrica. Então, a primeira expressão matemática seria essa. 7L, ou seja, comprando 7 lápis. Eu não sei o preço de um lápis, mas 7 vezes o preço de um lápis, mais 3 vezes o preço de uma caneta, eu gastarei R$ 16,50. É o que está aqui, olha. 7 lápis e 3 canetas, então somei, e 3 canetas, gastarei R$ 16,50. Por outro lado, se comprar 5 lápis, comprando 5 lápis e 4 canetas, gastarei R$ 15,50. 5 lápis, 4 canetas, R$ 15,50. Olha a pergunta. Qual é o preço de cada lápis e cada caneta? Quando você está diante de uma situação como esta, você está, tá certo? A matemática classifica isso como sistema de equações do primeiro grau. O sistema nada mais é do que um conjunto de equações formados pelas mesmas incógnitas. Um outro ponto interessante é que o valor numérico que satisfaz a primeira equação de L e o valor numérico que satisfaz a primeira equação C, ou seja, o valor de C, será o mesmo na segunda equação. Então, o L que você substitui aqui, o C que você substitui aqui, de modo a dar 16,50, é o mesmo que substituído aqui e aqui, resulta em 15,50. Então, as mesmas incógnitas e os mesmos valores numéricos. É o chamado conjunto solução. Um valor para L, um valor para C. Aí eu pergunto, como resolver um sistema de equações como esse, do primeiro grau? Existem 3 métodos. Os métodos de resolução são esses: adição, subtração e o geométrico. Então, adição, substituição e o geométrico. Então, nós temos, primeiro, adição. No que consiste o método da adição? Bom, meu sisteminha está aqui. Ele consiste basicamente em somarmos as variáveis semelhantes das duas equações com o objetivo de eliminar uma delas. Eu não posso eliminar as duas na soma, eu só posso eliminar uma delas. Do modo que esse sistema está apresentado para a gente, somando as equações termo a termo, né, os semelhantes, isso membro a membro, nós não teríamos a possibilidade da eliminação de uma dessas variáveis. Ou seja, o L e o C não seriam eliminados. Como eu vou usar o método da adição, nós podemos utilizar de um artifício chamado de equivalência das equações. Como assim? Nós iremos escolher, vem aqui no quadrinho comigo que eu vou mostrar para vocês, porque fica muito mais prático. Pessoal, o nosso sistema, fera, 7L, 3C, 16,50. 5L mais 4C, 15,50. O que é que eu quero? Eu não quero encontrar o valor do lápis e da caneta? Sim. Então, eu vou escolher aqui uma das incógnitas para eliminar. Então, vamos eliminar a incógnita C. Para isso, você observa simplesmente o coeficiente numérico da incógnita C. Na primeira equação, 3 é o que multiplica a parte literal, olha, 3 vezes C, e embaixo, 4 vezes C. São chamados coeficientes numéricos da variável C. E eu pego esse 3 que está aqui, multiplico a equação de baixo. E pego esse 4 que está aqui, multiplico a equação de cima. Vamos focar inicialmente só na variável C.
Quem é o quádruplo de 3C? 12C. Quem é o triplo de 4C? 12C. Então, em valores absolutos, já estão iguais. O que é que eu preciso? Eu preciso agora, quando somar, ela desaparecer. Veja, mas se mantivermos os sinais que estão aqui, eu vou encontrar mais 12C, e ao somar, eu não irei eliminar. O que devo fazer então? A dica é a seguinte, a segunda dica. Você vai escolher um dos valores numéricos e colocar o sinal negativo. Então eu vou colocar o negativo aqui em cima. Cris, poderia ser no 3? Pode, fera. Isso não iria interferir. Agora vamos escrever as equações equivalentes. Eu pretendo nessa aula, né, que você consiga fazer isso de forma mais rápida diante do sistema, mas eu vou escrever. Peço a vocês um pouquinho de paciência, tá certo? Se você tiver um pouco mais adiantado, dominando essa parte, você pode dar uma adiantada no vídeo e aí, tá certo? Observar os resultados de C e de L. Então, vem comigo aqui. A nossa equivalência seria esse sistema aqui. O quádruplo de 7, 28. Mais vezes menos, menos. Então, menos 28L. Menos 12C. Por que 12C? 4 vezes 3, 12, mais vezes menos, menos. Igual, mais vezes menos, menos, para a gente não esquecer. E eu pergunto, quem é o quádruplo de 16,50? Multiplicar por 4 é realizar duas multiplicações sucessivas por 2. Então, o dobro de 16,50 é 33. E o dobro de 33, 66. Agora aqui embaixo, 15, não vai mudar o sinal, não vai mudar o sinal de nenhum, porque o 3 ele é positivo. Então, 15 mais 12. E quem é o triplo de R$ 15,50? Duvido você errar. O triplo de 15 é 45 e o triplo de 50 é 1,50. 45 mais 1,50, 46,50. Agora sim, diante dessa nova... Olha só, diante dessas novas equações, nós iremos somar. Por isso, o método da adição, a gente agora soma membro a membro. O que é isso, Cris? Membro a membro. O sinal de igualdade, ele divide a expressão algébrica, no caso aqui a equação, em dois membros. Um que fica à esquerda e o outro que fica à direita. É o primeiro membro e o segundo membro, ok? Então, membro a membro, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Vamos somar? Perfeito? Quem é L? Como 13 está multiplicando, vou passar dividindo. Mas veja, eu tenho um sinal negativo. Então, diante dessa equação, multiplicaremos todos os membros, ok? Multiplicaremos todos os membros por menos 1. Então, aqui vai ficar 13L igual a 19,5. Quem é L? 19,5 dividido por 13. Se você olhar direitinho, olha, quantas vezes o 13 cabe aqui dentro? Uma vez. E dá resto quanto? 6,5, que é justamente a metade dele. Então, essa divisão resultará em um valor do lápis R$ 1,50. Perfeito? Ele quer a caneta, não quer? Ele não quer o preço da caneta? Então, eu irei substituir 1,5 em qualquer uma das equações, de preferência a mais simples. Então, a mais simples das equações está no início, e eu iria escolher justamente essa segunda. Logo, 5L mais 4C, 15,50. Como L
é 1,50, então aqui nós teremos 5 vezes 1,5 mais 4C igual 15,50 ou 15,5. Quanto é 5 vezes 1,5? Isso vai dar 5 mais 7,5 mais 4C, 15,5. 15,5 menos 7,5. Então vamos isolar o termo 4C. Isso é igual a 8. 15,5 menos 7,5. Como o 4 está multiplicando, vamos dividir aqui tudo por 4, então C igual a 2. Já vou colocar aqui, não é porque é o significado monetário, R$2. Preço de cada caneta fera, R$2. Preço de cada lápis, R$1,50. Método da adição explicado. Vamos agora? Método da substituição. No que consiste este método? Veja, o sistema é o mesmo. A solução que nós iremos encontrar é a mesma. E ele consiste em você escolher uma das equações, isolar uma das incógnitas e escrever justamente o valor algébrico dessa incógnita, dessa variável que você isolou na outra, substituir na outra equação. É fácil? É. Então, vamos aqui no quadrinho. Mantive o sistema inicial e agora eu vou escolher a equação mais fácil. Bom, a equação mais fácil aqui eu vou escolher a segunda. Então, 5L mais 4C, 15,50. Veja, escolhi a mais fácil na minha opinião, né? Aquela que tinha coeficientes que eu me agradei. Você pode aí escolher a primeira, isso é, ok? Fica livre. Então, escolhendo aqui a segunda equação, vamos escrever L em função de C. Então, 15,5 menos 4C. Quem é o L? 15,5 menos 4C sobre 5. Pronto, esse é o valor de L. O valor do lápis. Só que, veja, o valor do lápis está em função de quem? Da caneta. Irei agora substituir, por isso que o nome é substituição. Iremos substituir L em função de C, obtida justamente da segunda equação, substituir na primeira. Então, tenho aqui 7 vezes, no lugar de L, vou colocar essa expressão, 15,5 menos 4C sobre 5 mais 3C igual a 16,5. Poxa, Cris, deu mais trabalho, não é? Esse método ele é trabalhoso, o método da substituição. Também concordo com você. Mas eu tenho que apresentar e aí você escolhe aquele que for mais conveniente. Não é toda vez que o método da substituição vai ser trabalhoso. E também não é toda vez que você irá utilizar o método da adição. Então isso vai ser um momento, aquele feeling no momento da resolução, aquele despertar de qual o melhor caminho que você vai optar por um dos métodos. Perfeito? Então, continua aqui comigo. Como aqui eu tenho um denominador 5, aqui eu tenho 7 multiplicando, ok? Você pode dar uma pausa no seu vídeo e dar continuidade daqui a pouquinho. Então, veja. 7 vezes 15,5, então vai ficar 7 vezes 15,5 menos 28C sobre 5 mais 3C igual a 16,5. Nós podemos eliminar o denominador 5 multiplicando toda a equação por 5. Toda a equação. Então, a nossa estrutura vai ficar agora
7 vezes 15,5, certo? Vou deixar aqui indicado ainda. 7 vezes 15,5. Se você quisesse, ficaria como? 70, que aqui é 15, né? Ó, o 1zinho aqui, do 10. 70. Mais 35, 7 vezes 5, 35. Mais 3,5, né? Porque aqui é 5 décimos, metade do inteiro. Vezes 7. Vezes 7, 3,5, que é a metade, né? Então isso vai dar 105, 108,5. Ok? 108,5. Vamos colocar 108,5 menos 28C. Quem é o quíntuplo daqui? O quíntuplo disso daqui vai dar 15C. Igual. E quem é o quíntuplo disso daqui? Ó, o quíntuplo de 10, 50. O quíntuplo de 6, 30. E o quíntuplo de meio, 2,5. 0,5 vezes 5, 2,5. Então isso vai dar 82,5. Ok? Bom, resolvendo aqui eu terei menos 13C igual essa diferença menos 26. Quem é C? Multiplicando tudo por menos 1 e realizando as simplificações. R$2, preço da caneta. E substituindo o preço da caneta, que é R$2 aqui no lugar de L, L é igual a 15,5 menos 8, que é 4 vezes 2, que eu vou deixar registrado aqui, por favor. Desculpe o preciosismo. 4 vezes 2 dividido por 5. Ok? Então isso daqui, quando nós realizarmos a subtração, esse L vai dar 8 menos 15,5, 7,5 dividido por 5. Então isso daqui vai ser 1,50. Então, mesma coisa no método da adição, só que com um pouquinho mais de trabalho. Ok? Então, método da adição apresentado, método da substituição apresentado. O que nós precisamos agora é treinar a questão da interpretação para poder chegarmos nas equações. Chegar na equação é trabalhoso, resolvê-las também. Porém, com a técnica que vocês já sabem, isso aí fica mais fácil, a gente tira de letra, fera. Então veja, o método geométrico é o último método que eu queria mostrar para vocês. É menos usual, porém ele é possível ser utilizado e também até ser cobrado de alguma forma na prova do Enem. Então atenção, estão vendo esse sisteminha aí? X mais 2y igual a 7, x menos y igual a 4. Se você não sabe, fica aí a dica, tá certo? Não fica desesperado. Mas uma equação do primeiro grau, toda equação do primeiro grau, que tenha duas variáveis, a representação geométrica, porque toda equação de do primeiro grau, ela pode ser representada de forma linear, certo? Geometricamente, todas as soluções daquela equação. Então, a gente vai fazer justamente isso. O sistema que eu estou criando aqui é um sistema cartesiano, é esse mesmo que a gente utiliza nas funções. Então, x mais 2y igual a 7, isso vai gerar uma reta. X menos y igual a 4 gera outra reta, porque são equações do primeiro grau. Se essas retas forem concorrentes, o ponto de encontro é o conjunto de solução. Se essas retas forem paralelas, é porque o meu sistema ele é um sistema impossível. E se essas retas coincidirem, é porque o meu sistema ele é possível, porém indeterminado, com infinitas soluções. Vamos ver comigo aqui. A primeira equação, se a gente pegasse alguns valores numéricos, vou pegar aqui, ó, 1 e 3 na primeira. Se x for 1, substitua aqui x por 1. 1, 7 menos 1, 6, a metade de 6, 3. Então teríamos esse par ordenado. Se escolhermos outro ponto agora, 3,
qual seria a imagem? Então 3, subtraindo aqui do 7 dá 4 e a metade de 4, 2. Então se x é 3, y é 2. Por um ponto passam infinitas retas. Dados dois pontos no mesmo plano, existe uma única reta que os contém. Coloquei na cor azul para associar a primeira equação. Vamos para a segunda. Existem infinitas possibilidades de números reais cuja subtração resulta em 4. Eu vou escolher alguns números inteiros para facilitar essa explanação, essa explicação. Então, se nós escolhermos, por exemplo, o 2 para o x, joga 2 aqui, passa para lá, menos y seria igual a 2, y menos 2. Então a imagem está aqui, menos 2, esse é o primeiro ponto. Por esse ponto passam infinitas retas. Então eu preciso de um outro ponto, ou seja, de um outro par ordenado. Então eu escolho agora aqui, vamos lá, qual foi o ponto que eu escolhi? 3, não é? 3. Se eu colocar aqui no lugar de x o 3, 3 subtrai o 4, fica 1. Menos y igual a 1, multiplica tudo por menos 1. Então, y, de fato, menos 1, está aqui o par ordenado. Então, se eu coloco 3 aqui, menos 1, dá 4. Ó, 3 menos 1, o y é menos 1. E aí, olha só, que massa! O que isso significa? Significa dizer que essas retas são concorrentes. Eu construí num sistema, numa malha quadriculada, então com todo rigor, com todo cuidado na construção. E esse ponto de encontro que vocês estão vendo aqui é o conjunto de solução. Essa bolinha vermelha é a solução do meu sistema, que ela é única, possível e determinada. Bom, pela localização geométrica, essa cota horizontal aqui, ó, 5, e essa cota vertical, 1. O valor de x na abscissa, 5, e o valor de y aqui na ordenada vertical, 1. Então, meu conjunto de solução, 5 e 1. Tranquilo? Então, o método geométrico, para que vocês tenham conhecimento, nada, tá certo? Também usual, porque necessita aí de uma boa precisão na hora da construção, e isso a gente sabe que é difícil na hora de uma prova, na hora de um exercício. Perfeito, fera! Vamos então classificar os sistemas e terminar nossa pré-aula. Bom, na classificação dos sistemas, eu chamo a atenção para o sistema possível, que é aquele que tem pelo menos uma solução, né? Tem solução, ele é possível. Oxe, Cris, por que pelo menos? É porque ele pode ter várias. Um sistema possível e infinitas soluções, indeterminadas soluções. Então, o sistema pode não ter solução, impossível. Então, ser possível é ser determinado com uma só solução, ou indeterminado com infinitas soluções. Perfeito? Ficou claro? Vem comigo. Numa doceria, comprei dois tipos de doce. Do primeiro tipo, 6 unidades de determinado valor unitário. Do segundo tipo, um valor unitário R$3 mais caro que o primeiro tipo. E comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. É muito tipo na questão, é muito confuso. Se você começa a fazer essa leitura, tá certo? De forma rápida e sem fazer as análises, né, parte por parte, né, fragmentando, você chega no final do texto e faz assim, não sei nem para onde é que vai. Então vamos parar, dar uma pausa agora aqui e interpretar esse início. São dois tipos de doce. Perfeito? São dois tipos de doce, duas quantidades diferentes e preços diferentes. Imagine se eu tivesse que relacionar esses preços com literais diferentes. O problema já é complicado. E usar literais diferentes precisaria? Nesse caso, não. Por qual motivo? Porque ele aqui, na terceira linha, ele fala que o valor unitário do doce mais caro é R$3 a mais do que o do primeiro tipo. O tipo 1 tem um valor, o tipo 2, R$3 a mais. Então poderia começar assim. Então veja, eu já poderia determinar os preços. Aí você vem aqui. Tipo 1, tipo 2. E eu vou colocar uma tabelinha, valor do preço.
E aqui eu irei colocar a quantidade comprada. Então atenção, tipo 1 custa R$1. R$1. X, Cris, qualquer letra. X, vou entender, então aqui ó, X reais. O segundo tipo, o valor unitário é R$3 mais caro que o primeiro. Então aqui, X mais 3. Perceberam que eu não utilizei uma outra literal? Eu escrevia em função, mas porque o problema consentia isso, permitia isso. Então, vou utilizar. Então, X mais 3. A quantidade do primeiro tipo, ele disse que são 6 unidades. E a do segundo tipo, a que ele comprou, vê só. Comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro. Veja, o dobro do valor unitário é a quantidade. Por exemplo, se ele comprou R$10, veja, se ele comprou 10 do tipo... Perdão de novo. Se ele pagou R$10 no tipo 1, a quantidade que ele comprou no tipo 2 é o dobro dessa quantidade do valor numérico. Então ele comprou 20. Ó, se aqui é R$10, eu vou olhar o valor absoluto, 10. Ele aqui comprou o dobro, 20. Como aqui é X, então aqui 2x a quantidade comprada. Bom, para saber o gasto, o custo, é só multiplicar o preço pela quantidade. Se, por exemplo, um doce custa R$2 e você comprou 10, você gasta 20. R$2, comprou 10, gasta 20. Ficou claro? Então, vamos ver o que ele continua a afirmar. Entreguei 6 notas de R$50 para pagar tal compra e recebi R$30 de troco. Se você dá 6 notas de R$50, isso equivale a quanto? R$300. E se você recebe R$30 de troco, isso equivale a quanto? Isso equivale à diferença. Então, 270. Conclusão, você tem aqui 6x, que é o quanto ele gastou, tá certo? No tipo 1, mais 2x vezes x mais 3, igual a 270. Que é o custo, né? 50 vezes 6 menos 30. Vamos agora então aqui desenvolver 6x mais, aplicar a distributiva, 2x ao quadrado mais 6x igual a 270. Isso aqui resulta em 2x ao quadrado mais 12x menos 270 igual a zero. Bom, essa equação é uma equação do segundo grau. Mas, diante dos problemas que a gente vai encontrar na resolução dos sistemas, eu poderia ter um sistema onde tivesse lá duas equações de segundo grau, ou uma do segundo grau e do primeiro, e aqui, olha, ou quando gerasse, olha, quando fizesse as substituições, gerando equações do segundo grau, nenhum problema. A equação do segundo grau tem a fórmula de Bhaskara. Eu posso simplificar, dividindo tudo por 2, x ao quadrado, 6x menos 135 igual a zero. Nós temos métodos de resolução de equação do segundo grau que aos poucos eu vou orientando vocês. Veja, são orientações, são sugestões, certo? Então, fórmula de Bhaskara, relação soma-produto, são técnicas para a resolução da equação do segundo grau. Você que está aí há um bom tempo com dificuldade em resolver as equações de segundo grau, então vem comigo, acompanha aqui que eu vou te mostrar como resolver. Para resolver essa equação, é necessário usar uma fórmula, né? Fórmula de Bhaskara, começando pelo cálculo do discriminante, b ao quadrado menos 4ac, lembrando? E as raízes, que a fórmula é o oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Essa expressão matemática, ela vale justamente para ser aplicada nesse modelo. ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se você olhar direitinho aqui, ó, quem é o a? O a é 1. O b, 6. E o c, o termo independente, menos 135. A igual a 1, b igual a 6,
C igual a menos 135. Bom, o que é que eu preciso de vocês agora? Uma pausa nesse vídeo, substituir, ok? Para chegar os valores. Quais os valores encontrados? Então vamos lá. Ao resolver, na resolução, vocês deveriam ter encontrado como valores para x, confirmando aqui os valores de x, 9, x' e x duas linhas, menos 15. 9. Como x é o preço e também está associado à quantidade, o valor negativo não convém. Como não convém o valor negativo, então x é igual a 9. Problema, pergunta, dos dois tipos de doce que comprei, gastei com o mais caro um total de... Então no tipo 2, ele gastou quanto? Então nossa interpretação finaliza aqui, olha. Logo, x mais 3, ou seja, 9 mais 3, vezes 2 vezes 9. 9 mais 3, 12. 12 vezes isso aqui. Que eu poderia até deixar na forma fatorada, né? Para facilitar a nossa vida. 24 vezes 9. Então 240 menos 24, 216. Que é o gabarito letra A. Letra A de aprovação. Certo? Beleza? Então, vamos para a nossa segunda questão. Uma senhora foi ao shopping e gastou a metade do dinheiro que tinha na carteira e pagou R$10 de estacionamento. Ao voltar para casa, parou numa livraria e comprou um livro que custou a quinta parte do que lhe havia sobrado, ficando com R$88. Se ela tivesse ido apenas à livraria e comprado o mesmo livro, ter-lhe-ia restado você que deu uma pausa na tentativa da resolução dessa questão, vamos ver se você acertou. Veja, vamos estruturar o pensamento. A senhora foi ao shopping e tinha uma quantia X. Essa era a quantia que ela possuía. Ao sair do shopping, ela termina gastando metade, ficando com a metade. Veja, foi ao shopping, gastou metade do dinheiro. Foi embora. Metade do dinheiro. Restou metade. Porém, ela pagou R$10 de estacionamento. Então, já posso subtrair daqui R$10 do estacionamento. Ao voltar, então, isso aqui é o que restou para ela. Possuía, gastou metade, depois 10 no estacionamento, restou x sobre 2 menos 10. Ok? Aí continua. Ao voltar para casa, parou numa livraria e comprou um livro que custou a quinta parte do que lhe havia sobrado. Bom, essa foi a sobra. Esse é o resto. Sobra daqui agora a quinta parte. Veja, se, olha só, comprou um livro que lhe custou a quinta parte do que havia sobrado, ficando com 88. Então, se ela ficou com 88, isso não é 88, porque ela gastou, Ela gastou um quarto. Gastou um quarto, um quinto. Então, comprou um livro que custou a quinta parte do que lhe havia sobrado. Então, na verdade, se o livro é igual a um quinto do resto, a sobra real dela seria 4/5 do resto. Concorda comigo? Ó, 4/5 do resto. Eu precisaria ter esse entendimento. Agora eu vou escrever. Então, 4/5 do que restou. Logo, nós teremos 4/5 de quem? De x sobre 2 menos 10. Isso é igual a quanto? 88. Porque foi justamente o que lhe havia sobrado.
Bom, a gente pode agora aqui começar uma simplificação. Atenção, aqui fica 1 dividido por 4. Dividido por 4, aqui vai ficar 22. Aqui eu posso agrupar, então vai ficar x sobre 2 menos 20. Vamos fazer logo a conta aqui, né? Vamos colocar aqui só o único denominador. Não é isso? Ó, não é 1? 2 vezes 1, 2. X vezes 1, x. 10 vezes 2, 20. X menos 20. E esse 5 está aqui, eu vou multiplicar o 2. Aqui, ó, vezes 5. Igual a 22. 22 vezes 10, 220. Mais 20. R$240. Galera, 240 era o que a senhora tinha quando, tá certo? Foi ao shopping. R$240. O que é que, na verdade, veja, só vou voltar aqui, porque às vezes eu faço determinados registros para que vocês compreendam, mas isso aqui seria pensamento, ok? Eu estou registrando porque eu estou explicando, eu preciso que vocês, tá certo, entendam, mas na hora da resolução desse probleminha, vocês poderiam dar uma sintetizada porque vocês utilizaram, tá certo, o cálculo e a ideia mental, certo? Registra o mínimo possível. Então, nesse momento, 240. Olha a pergunta. Se ela tivesse ido apenas à livraria e comprado o mesmo livro, ter-lhe-ia restado... Bom, tem que saber o preço do livro. Essa foi a quantidade que ela levou. Mas o livro custou 1/5 do resto. E esse resto primeiro aqui, ó. Então, o preço do livro será justamente 1/5. Aí eu venho para cá, olha. Metade de 240. 120. 120 menos 10. Então vamos escrever 240 sobre 2, 120. Menos 10, 110. E dividido por 5, R$22. Preço do livro. Preço do livro, R$22. O livro custou 22. Então, se ela tivesse somente ido à livraria com a quantia que ela possuía, ela iria só gastar 22. Logo, ter-lhe-ia restado, agora é a conclusão, 240 menos 22, que é igual a 218. 218 e o nosso gabarito, letra A de aprovação. Certo? Então, uma questãozinha que tem aí um nível de dificuldade relativo às interpretações. Isso é necessário que vocês treinem, que vocês pratiquem, que vocês revejam, porque a álgebra ela vai servir com essa potencialidade, com essa ferramenta na solução dos probleminhas. Vamos ver outro? Então bora lá. Na equação 7x menos 5 igual a 5 vezes x mais 9 menos 28, o equilíbrio, né, ou seja, a igualdade, se estabelece entre os dois membros na presença de um valor determinado de x. Então existe um valor numérico que torna isso verdadeiro. Existe um valor de x que torna essa igualdade verdadeira, ou seja, que equilibra o que está no primeiro membro com o que está no segundo membro. Usualmente, ele é chamado de solução da equação, conjunto verdade, atribuindo a x não o valor que corresponde à solução da equação, mas um valor 6 unidades menor que a solução dessa equação, obtém-se uma diferença numérica entre os dois membros da equação original, que em valor absoluto é igual a... Então, vem aqui comigo para a gente resolver inicialmente a primeira equação dada, né? Vamos ver qual é o conjunto de solução. Que valor numérico de x torna a expressão verdadeira? Então, 7x menos 5, que é igual a 5 vezes parênteses, x mais 9
menos 28. Certo? O que é que eu tenho agora aqui? Bom, primeiro, aplicar distributivo. E aí desenvolver. 7x menos 5, 5x mais 45 menos 28. Vamos agrupar os termos semelhantes. Uma equação do primeiro grau a gente resolve isolando todos os termos que tem a literal em um único membro. Então, 7x menos 5x. Então, nós já trabalhamos com esses dois termos. E quem não tem parte literal, eu vou jogar no segundo. Essa técnica aqui vai ficar 45 menos 28 mais 5. Bom, aqui vai ficar quanto? 2x. E aqui vai ficar quanto? 25, 50. Eu posso subtrair aqui, né? Se quiser aqui vai ficar 50 menos 28. 50 menos 28, 22. 22. Então, nesse momento, eu tenho que dividir tudo por 2. Então, x é a metade aqui, ó. X e a metade aqui, 11. A solução é 11. Ainda bem que não tem, né? Ainda bem que não tem esse valor 11, porque seria um grande distrator. Ele não quer o valor de x. Ele diz assim, atribuindo, né, um valor 6 unidades menor do que a solução. Então, esse é o valor encontrado. Quem seria 6 unidades menor? Então, seria 11 menos 6. Então, eu vou atribuir a x 5. Vamos atribuir ao valor x 5 e vamos ver o que acontece dada a equação inicial. Bora lá? Então, vem comigo. 7 vezes 5 menos 5. Igual a isso aqui tudinho, vai ficar 5 vezes 5 mais 9 menos 28. Perfeito? Tranquilo? Vou colocar aqui embaixo, talvez você consiga enxergar melhor. Eu vou substituir aqui, ó. Vamos substituir esse 5 aqui lá. Então, 7 vezes 5 menos 5, que é igual a 5 vezes 5 mais 9 menos 28. 7 vezes 5, 35. 35 menos 5, 30. Igual 9 mais 5, 14. 14 vezes 5, isso vai dar 14 vezes 5, 70. Menos 28. Isso vai dar 42. 30 igual a 42. Que é falso, né? Que é diferente. Não é verdadeiro, isso é falso. Por isso que o 5 não é o conjunto de solução. Mas se tivéssemos substituído x por um valor 6 unidades a menos do que a solução, nós encontraríamos em cada membro da equação valores cuja diferença em módulo, o valor absoluto, equivale a... Então, a diferença 42 menos 30 em módulo, que eu poderia ter feito ao contrário, resultando em 12. 12 como resposta, o gabarito é a letra E. Ok? Vamos para a quarta questão. Vamos lá. Na nossa quarta questão diz o seguinte: um professor de química lançou um desafio para os seus estudantes. Eles receberam 25 equações para balancear. A cada acerto, o estudante ganhava 4 pontos. E a cada erro, perdia 1. Hugo é estudante desse curso. E ao terminar de balancear as 25 equações, obteve um total de 60 pontos. Podemos afirmar que Hugo acertou. Nós poderíamos, certo, montar de forma um pouco mais rápida. Olha só. Acertos mais erros totaliza quantos? 25. Não entendi, Cristiano. Presta atenção, fera. Ele não afirma que Hugo balanceou 25 equações. Quem balanceia 25 equações pode errar as 25, pode acertar as 25, ou pode mesclar acertos e erros
que totalizem 25. Ah, então, acertos mais erros totalizam 25. Verdade. E aí, ele diz também que para cada equação balanceada que ele acerta, ele ganha 4 pontos. E para cada errada, ele perde 1. E ao final, ele diz aqui que o Hugo saiu com 60 pontos. Então vamos ver. Se ele acerta, então vamos imaginar que aqui é a quantidade de acertos. Quantos pontos ele vai ganhar? 4. Então, para cada acerto, 4 pontos, o quádruplo, operação matemática de multiplicação. Para cada erro, ele perde 1 ponto. Então, perde 1 para cada erro, menos 1 é na multiplicação. E aí, nesse caso, finaliza com uma quantidade de pontos positivos, 60. Nós temos aqui o sistema. Veja, vocês poderiam também, com um pouquinho de atenção, ter escrito os acertos em função dos erros. Ou seja, utilizando uma única incógnita ao invés de duas. Certo? Então, fica atento aí. Então, você poderia ter utilizado uma incógnita só nesse problema. Já que eu montei o sisteminha, 2 equações, 2 incógnitas, não tem problema. Vamos usar o método da adição. Vamos lá. Do modo em que as equações estão sendo apresentadas, é possível somá-las e eliminarmos já de cara aí a variável, né? O caso, o E. Somando, nós vamos ter 5A, o E foi eliminado, e aqui nesse caso nós teremos 85. A quantidade de acertos, que é justamente o que ele pede na questão, os acertos de Hugo, resultarão em 17 acertos. E o nosso gabarito é a letra A. Em uma sala de aula com 40 alunos, o dobro do número de meninas excede o triplo do número de meninos em 5 unidades. Sendo assim, nessa sala, o número de meninas supera o número de meninos em... Veja, no momento em que ele tem 40 alunos na sala de aula, então ele poderia, justamente já você, Fera, escrever assim: meninas mais, mulheres mais homens, 40 pessoas. Só que o dobro do número de meninas, excede o triplo do número de meninos em 5 unidades. Como assim? Tem mais meninas quando você dobra essa quantidade do que meninos quando você triplica a quantidade deles. E excede, o que está em excesso está a mais. E a operação contrária à adição é a subtração. Então, se nós escrevermos o dobro do número de meninas excede, ou seja, a diferença com o triplo do número de meninos resulta em 5, está aqui agora o nosso sisteminha montado. E esse sistema permite, por meio da adição, vamos multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, verifique que nós iríamos eliminar o H. Então, não precisa escrever a equivalente, basta você mentalmente realizar a seguinte operação. O triplo de M, 3M, mais 2M, 5M. O triplo de H, 3H, menos 3H, um abraço, igual o triplo de 40, 120, somado com 5, 125. Quem é M? 125 dividido por 5. Quem é M? 25. Então existem 25 mulheres na sala de aula. Logo, que falta para completar 40, 15. Se M mais H
é igual a 40. E se M é 25, então o H é o que falta para completar o 40, o H é 15. Então existem 15 homens nessa sala, 15 meninos. A pergunta é bem enfática, onde ele diz o seguinte: sendo assim, nessa sala, o número de meninas supera o número de meninos em... Ele quer a diferença entre esses quantitativos. Logo, 25 menos 15, que resulta em 10 a diferença. E o nosso gabarito é a letra C. Fera, bons estudos e até o próximo encontro. Valeu!